quando você for fazer testes de configuração, nunca utilize os mesmos dados que estão no seu arquivo. Por quê? Porque isso confunde. Às vezes você acha que esse arquivo, eu até fechei o arquivo aqui, né? Só para você ver, ó, o arquivo de configuração do teste unitário, ele tá igualzinho ao arquivo original. E aí você fica confuso, porque você acha que ele está pegando daqui. Porque seu teste está batendo esse valor daqui. Então, aqui, né? Então, esses valores aqui, quando você está testando, não importam. O que importa é saber se o valor da chave está lá, nesse caso aqui do teste. Então, evite de usar dados iguais aos que você tem nos arquivos de configuração. Confunde. Eu já vi, deve perder horas com isso. Quebrando a cabeça e alterando teste, fazendo um monte de coisa aqui, porque estava usando valores iguais ao que estava configurado. Então, evita, é uma coisa besta, mas que vai te poupar bastante tempo aí como uma boa prática. Eu vou alterar aqui, só para a gente poder rodar o teste. Ó, tá alterado, vamos rodar aqui pelo Test Explorer. E olha aí, agora os dois testes passaram, porque ele está lendo aqui do In-Memory Collection. Então, lembra disso, nunca acesse o disco, nunca acesse a rede. Toda vez que você precisar de um arquivo de configuração no .NET aqui, você usa ppsettings.json e seu problema está resolvido. Uma outra boa prática que eu quero te passar agora e que vai te ajudar também no Full Framework, caso você tenha você esteja mexendo num código aí que não tem o appsettings.json e não tem esse recurso aqui, ó, do Configuration Builder para você adicionar valores em memória. Tem uma outra forma de você isolar esse tipo de código, que é criando uma interface. Eu vejo muito dev criar esse tipo de código aqui, ó, e cria a classe como estática. Aí na hora de fazer os seus testes unitários, ou geralmente não testa, né, não cria teste nenhum, ou fica se enrolando para preencher o config. E aí tem que ficar gerando esses artifícios aqui. Pô, vamos criar aqui um in-memory collection, e aí eu vou usar a classe estática e tal. Ou no caso do Full Framework, que não tem esse recurso, né? Você fica se enrolando ali, cria arquivo de configuração no projeto de testes e tenta se virar como dá. Não tem necessidade de fazer isso também. Você pode criar uma interface e aí você esconde a implementação desse código atrás da interface. Com a interface você consegue criar um mock. E aí é muito mais fácil de testar. Não tem necessidade de fazer esse monte de teste aqui, esse monte de artifício, né, de in-memory collection, quando você usa a interface, porque no caso aqui do consumidor, por exemplo, o e-mail service, você não precisa simular suas configurações. Você pode simplesmente mocar o arquivo, a classe de configuração através da interface. Então, ao invés de criar suas classes de configuração como estáticas, cria elas como classes normais, né, classes de instância, e aí você implementa uma interface e usa ela na sua injeção de dependência. Fica muito mais fácil e, inclusive, fica muito mais fácil de manter também, né? Fica muito mais simples. Não precisa ficar arrastando código de configuração para todo lugar, inclusive para os testes. Você esconde a implementação atrás de uma classe que é especializada nisso e não precisa ficar se preocupando. Você simplesmente cria aqui o seu teste, né? Cria aqui a sua interface, né? Esconde essa implementação atrás da interface. Quando você precisar consumir, você não precisa se preocupar de onde está vindo. Quando você precisa testar, você também não precisa se preocupar em criar configuração. É só mocar e preencher com o que você precisa.